Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. O deputado Marçal Filho faz um balanço de suas atividades parlamentares no semestre. Estamos no momento de fazer um balanço do primeiro semestre legislativo. Estamos no mês de julho, portanto, finalizando esses primeiros 6 meses dessa legislatura aqui na Assembleia. Analiso como bastante produtivo este período por parte da Assembleia como um todo, dos senhores parlamentares, que cada um ao seu estilo, a seu modo, tenta fazer com que as coisas aconteçam no Estado, no sentido de ir ao encontro dos anseios da população sul-mato-grossense. Mas, particularmente, faço uma análise aqui do meu mandato. Pela primeira vez, ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa. É meu primeiro mandato como deputado estadual. Na realidade, esse caminho público escolhido por mim, mas principalmente pelas pessoas que me levaram até ela. Iniciei como vereador em Dourados e de lá fui guindado a uma cadeira na Câmara Federal, onde pude adquirir bastante experiência como parlamentar. E aqui, estreante nesta casa, também avalio que tivemos um primeiro semestre de bastante atuação, não só na apresentação de proposições e projetos, como hoje temos aqui na ordem do dia 2 projetos de minha autoria, já tivemos vários projetos aprovados nesses primeiros meses do nosso mandato, e temos outros projetos em tramitação que eu espero também que tenham a mesma sorte. Projetos que quero vê-los aprovados com apoio de todos os colegas parlamentares, para que possamos fazer com que esses projetos contemplem a maioria da população do nosso Estado. Ao lado disso também as nossas incursões nas secretarias, na governadoria, no sentido de levar as reivindicações da população do nosso Estado para que os mais diversos municípios sejam contemplados. Evidentemente que quem acompanhou o meu trabalho nesses primeiros meses do ano percebeu a prioridade que dei, especialmente à minha cidade de Dourados, à minha região, já que a maioria esmagadora de meus votos foi conquistado justamente lá. E não seria de outra forma que eu agiria no sentido de fazer com que a população, especificamente daquela região, pudesse ter de minha parte uma atenção toda especial. E isso vamos continuar fazendo, claro, estendendo isso para todo o nosso Estado, para todo o nosso Mato Grosso do Sul, afinal de contas, somos deputados estaduais. Mas queria também dar relevo à minha atuação no sentido de trazer os problemas para esta tribuna. Creio que a Assembleia Legislativa tem que ser um local onde se dê eco às reivindicações populares. Devemos trazer para cá aquilo que as pessoas mais necessitam, fazer com que os grandes debates aconteçam, para que os assuntos relevantes sejam colocados na ordem do dia. Temos inúmeras limitações na condição de deputados, porque esbarramos na legislação que não nos permite, às vezes, apresentar ações imediatas, fazendo com que as coisas aconteçam rapidamente. Infelizmente, no Brasil, nós temos muita dificuldade de fazer com que as demandas públicas aconteçam de forma rápida, acelerada. Eu digo felizmente de um lado, mas de outro, entendemos que numa democracia é assim. As discussões são intermináveis, porque existem vários pensamentos, e todos têm direito à voz.
Eu digo sempre que é muito fácil dizer que a China está crescendo muito, que a China economicamente é uma grande potência, e é verdade. Mas lá, apenas um partido político, uma pessoa só decide por todos. Então, se ele resolver que a partir de amanhã ninguém poderá sair à noite na rua, basta ele assinar e escrever que está valendo. Num país democrático, não, a coisa não funciona assim. As pessoas têm direito a opiniões. O que acontece lá no Parlamento Federal, de 513 deputados federais, portanto, 513 cabeças, 80 senadores, portanto, 80 pensamentos diferentes, acontece em todos os parlamentos, em todos os governos do nosso país, onde se lança uma ideia, mas ela tem que encontrar eco, sintonia com todos. Então, isso demanda tempo. Às vezes nós ficamos ansiosos, porque as pessoas nos cobram. Ô Marçal, você se elegeu deputado estadual, como é que eu não consigo um asfalto aqui para a minha rua? Como é que eu não consigo melhorar a saúde da minha família? Não resolveu nada você ter sido eleito deputado, porque não mudou nada na minha vida. A gente entende perfeitamente a frustração das pessoas, porque nós também nos sentimos assim. Mas isso é da democracia. Quando colocamos interesses públicos acima dos interesses pessoais, nós ficamos ansiosos por ver resolvidos os problemas, nós ficamos, às vezes, frustrados porque não conseguimos fazer com que as coisas aconteçam. Temos que ter a tal da paciência, mas isso faz parte. Trouxe para cá, para essa tribuna, como falei, inúmeras reivindicações que fazem parte do pensamento de toda a população. A questão da energia elétrica, o aumento na conta de energia, que tanto nos incomoda. Agora mesmo estamos na tal bandeira amarela, com a diminuição das chuvas, ao aumento na conta de energia, acende-se a luz amarela. Agora, quando acende a luz vermelha, os preços apenas se estabilizam, mas não diminuem. E esse mecanismo não conseguimos entender muito. Deputado Rinaldo Modesto comenta sobre o Dia Mundial de Combate contra o Abuso de Drogas. Esta semana foi comemorado, no dia 26, Dia Nacional de Combate às Drogas, um assunto recorrente no nosso país, de forma muito especial aqui no nosso estado, até porque nós estamos próximo de dois países produtores, né, de drogas, a cocaína, que é a Bolívia, outro, o Paraguai, um dos maiores produtores de maconha do planeta. E isso tem acarretado a destruição de vidas, a destruição de famílias. E Mato Grosso do Sul, que passou de ser apenas um corredor do mundo de drogas e de tráfico de armas, se tornou, na verdade, uma epidemia no que diz respeito à dependência química, cada vez mais precocemente, deputado Capitão Contar. Quando nós vemos aqui a violência na cidade, e conversando com a Secretaria de Segurança Pública, a gente percebe que praticamente 70% a 75% dos crimes de poder ofensivo não tão grande, a origem está direcionado à questão, interligado em relação à questão das drogas. O cidadão, o jovem, para alimentar o vício, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele começa primeiro mentindo para o pai, mentindo para a mãe, dizendo que precisa de um dinheiro para lanchar na escola, e acaba comprando droga. O tempo vai passando, o vício vai aumentando, e aí ele começa nos pequenos furtos, que evolui para os assaltos, os roubos, e, consequentemente, extrapolando os limites da razão humana, uma pessoa, para alimentar um vício, ele é capaz de fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, inclusive com seus próprios entes queridos. A exemplo claro do que falo desse assunto, foi quando, há 8 anos atrás, um jovem enlouquecido para
alcançar o dinheiro, para alimentar o vício, ele, quando recebeu um não da sua própria genitora, da sua própria mãe, ali no município de Jardim, deputado Antônio Vaz. E ela, que não aguentava mais atender o filho, de alimentar essa patologia que lamentavelmente assola não somente Campo Grande, o Mato Grosso do Sul, mas o Brasil e outros países do planeta. Ela não aguentava mais alimentar aquele vício e ele partiu para vias de fatos e acabou tirando, Neno Razuki, a vida da sua própria mãe ali no município de Jardim. Algum tempo atrás, quando o promotor de justiça, à época, doutor Sérgio Afuxo, hoje procurador de justiça, ele que cuidava da 27ª Vara da Infância aqui da nossa capital, e ele me disse que tinha crianças com 8 anos de idade já com a dependência química. Eu, a princípio, não acreditei. Não é possível que uma criança de apenas 8 anos de idade já está com a dependência química. Aí ele falou algo, Antônio Vaz, já concedereu a parte a Vossa Excelência, e ele falou: deputado Rinaldo, tem um outro caso, um caso de uma avó que fora notificada para estar aqui comigo, acusada de cárcere privado do neto de apenas 12 anos de idade, acorrentado dentro da sua própria casa. E eu a indaguei por que ela estava fazendo aquilo, e ela respondeu para mim, dizia à época o promotor de justiça da 27ª Vara da Infância aqui da nossa capital: eu acorrentei o meu neto, doutor, porque eu prefiro, olha só a que ponto chega a uma pessoa por amar um filho, por amar um neto, eu prefiro vê-lo acorrentado perto de mim, do que eu chorando lá no cemitério, porque este já estava ameaçado de morte. E eu posso dizer muito bem sobre isso, porque eu vivi isso na minha vida. Fui viciado em drogas 20 anos, levei 3 facadas, vivi no submundo do crime, vamos dizer assim, por causa das drogas. E houve uma recuperação para a minha vida, mas não foi através do poder público, né? Foi através do encontro que eu tive com Deus, buscar ajuda em Deus, que eu hoje estou aqui. Quer dizer, tem jeito? Claro que tem, mas precisa de um esforço coletivo das autoridades, também de toda a sociedade em si, porque não é fácil. Eu vi muita gente morrer perto de mim, amigos meus que morreram, pessoas sendo presas, condenadas, e o pior, a morte por causa das drogas. Como o senhor bem disse, uma coisa leva a outra, começa na maconha, começa a cometer pequenos furtos, e aí, por causa de R$10 por uma pedra de crack, ela mata uma pessoa, comete um crime, né? Mata uma pessoa, tira a vida de uma pessoa por causa de R$5, que eu já vi casos assim, R$5. Então, nós temos que, nós deputados, fazer projetos que venham a beneficiar. Eu trabalho com isso há anos, há 25 anos que eu faço trabalho social voltado para as drogas, os que são viciados em drogas, né? Levando uma palavra, também orientações, orações, e ajudando também os familiares dessas pessoas. Hoje nós temos aí clínicas evangélicas que recebem essas pessoas sem ajuda do poder público, do governo, né? E muitas pessoas são recuperadas através desse trabalho. Aqui em Campo Grande mesmo, eu conheço várias casas, né, que têm recebido essas pessoas, que não é todos, é claro, que conseguem se libertar, porque não é fácil. Como o senhor falou, 8 anos, tem pessoas que começam criança, como eu, 8 anos, mas muitas delas conseguem ajuda, conseguem sair dessa situação que é muito difícil. Em relação às drogas, é um assunto extremamente complexo. Só tenho a acrescentar a Vossa Excelência, já que Vossa Excelência aborda a questão de tratar as pessoas, né, da questão da dependência química. Não vou entrar nem aqui numa outra questão mais complexa, que é da liberação das drogas, como muita gente defende, etc. Mas, em relação a isso,
No governo, não me lembro bem se da presidente Dilma ou do presidente Lula, em que eu era deputado federal, nós tivemos um projeto que só não foi em frente por uma questão ideológica, que é a questão das comunidades terapêuticas poderem receber ajuda para darem guarida a essas pessoas com dependência química. O deputado Antônio Vaz citou aqui o trabalho que ele realiza, e muitas igrejas assim procedem. Mas havia, sim, uma certa discriminação por parte do governo federal, porque isso é comandado por igreja evangélica, pode envolver religião e não se pode, porque o Estado é laico, e na realidade, quem faz esse trabalho mesmo são as comunidades terapêuticas. E o poder público não tem suporte para isso, e as famílias se desesperam, não sabem o que fazer com seus entes queridos quando estão dependentes químicos, não sabem onde levar, apesar dos CAPs, né, que são o Centro de Atendimento Psicossocial, mas são poucos, não realizam o trabalho em todos os municípios, então as pessoas ficam desesperadas em relação a isso. Então, acho que é preciso avançar nesse sentido, do governo federal, do poder público, fazer parcerias com quem já realiza esse trabalho. Não é preciso que o governo federal, ele mesmo, administre isso, mas fazer parcerias com aquelas instituições que já dão certo, que têm credibilidade e tudo isso. Em relação ao assunto que Vossa Excelência já vai entrar, é um assunto que me toca profundamente. Vossa Excelência tem ouvido e visto eu abordar muito essa questão da depressão, que pode levar ao suicídio, como tocou aí Vossa Excelência. Tem um projeto da minha autoria aqui, que cria a campanha permanente de combate à depressão, que é um assunto extremamente sério, e parabenizo Vossa Excelência desde já pelo assunto que vai abordar, porque as pessoas só sentem essa importância quando estão com casos próximos, não é? Principalmente da família. Dizer que também sou favorável à prevenção, nós temos que investir em prevenção, mas eu gostaria de deixar aqui apenas um exemplo que eu considero muito positivo. Nós temos que aumentar a punição dos traficantes. A exemplo do que a Indonésia faz, o traficante tem pena de morte, ou seja, esse não volta mais para cometer o crime. Por mais que a gente invista em prevenção, o traficante vai estar lá, aliciando, tentando vender essa droga para essas crianças. Então, eu admiro a forma como a Indonésia trata esses traficantes. Obrigado. Eu vou fazer sempre apologia à vida, porém, existem as cláusulas pétreas, e aí teria que mudar a nossa Constituição Federal. Quero ouvir aqui o deputado Lídio. Deputado professor Rinaldo, quero parabenizar Vossa Excelência por trazer a essa tribuna essa discussão, tendo em vista que Vossa Excelência tem trabalhos sociais, assim como eu tenho. Mexer nesta área da dependência química é uma área que nós temos 10 anos de experiência. Eu tenho um centro de recuperação que eu mantenho com o meu mandato há 10 anos. Já passou lá mais de 1.200 jovens e adultos. Porém, nós chegamos ao índice, a média nacional é 1,98% a 2% de recuperação. Nós chegamos num período de termos 56% de recuperação. Um resultado fantástico. Porém, a dificuldade é muito grande. Me lembro que, no governo do Dilma, ela disse que havia gasto do governo federal 476 milhões no enfrentamento e combate ao uso do crack. Porém, na ponta não chegou. Ninguém recebeu. Aqui no Mato Grosso do Sul, ninguém recebeu ajuda nenhuma do governo. Esse dinheiro ele é esvaído no tempo, no caminho, ele se perde no caminho e não chega até a ponta onde realmente é o enfrentamento. E essa, na verdade, é uma preocupação muito grande. Mas nós temos hoje resultados fantásticos. Nós temos hoje empresários recuperados, nós temos empresário do município de Sidrolândia, que é a cidade do deputado Gerson Claro, nós temos empresário hoje em Paranaíba, nós temos pessoas trabalhando no fórum hoje de Sonora, nós temos pessoas empresárias em Amambai, nós temos pessoas recuperadas hoje trabalhando aqui em Campo Grande, inclusive no sistema de comunicação, nós temos pessoas do sistema de comunicação do município de Dourados, ou seja, o efeito muito grande. E quando a gente consegue recuperar e inserir novamente na sociedade uma pessoa recuperada, para nós é fantástico. Porém, quando a gente vê um jovem que passou 3 meses lá internado conosco e abandonou o tratamento, e depois você vê a sua foto nos jornais de Campo Grande dizendo que ele foi morto na antiga rodoviária,
se dá uma sensação de impotência, sabe, de você não conseguir atingir o objetivo e uma vida que foi ceifada. E é exatamente esse enfrentamento que a gente tem feito, eu e a Adriane, já há 10 anos aqui no Mato Grosso do Sul, atendendo as pessoas em todo o estado. E conseguimos abrir o 2º centro de recuperação em parceria com a Igreja Assembleia de Deus do município de Paranaíba, e nós temos um grande atendimento também com resultado fantástico naquele município. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e parabenizo pelo trabalho que Vossa Excelência também, que não visa a questão política, mas por amor àqueles que realmente precisam do nosso apoio. O deputado Pedro Kemp pede rapidez ao governo estadual para pagamento dos serviços terceirizados. Em nome de vários prestadores de serviços, trabalhadores que estão atuando nos órgãos públicos do Estado, no hospital regional, em várias secretarias, como terceirizados. São trabalhadores contratados pela empresa Viga, prestadora de serviço e conservação e asseio limitada. A reclamação é que estão com salários atrasados e já não é de agora. Desde o ano passado, inclusive, tiveram problemas no final do ano para receber 13º salário, e a alegação da empresa é que o Estado não está pagando em dia esta prestadora de serviço. E não é justo que o Estado terceirize esses serviços, não pague em dia a prestadora de serviço. Quem está, na verdade, sofrendo com isso são os trabalhadores e as trabalhadoras. São servidores que estão em vários órgãos públicos prestando serviços de limpeza, na copa, na cozinha, e estão trabalhando sem receber os seus vencimentos. São pessoas humildes, salários praticamente em torno do valor do salário mínimo, e que não podem ficar muito tempo sem receber, comprometendo assim o seu orçamento doméstico, causando dificuldades, transtornos. Algumas pessoas, inclusive, me procuraram dizendo que estão passando necessidades, estão tendo que recorrer à ajuda de amigos da igreja através de cesta básica. Então, é uma situação muito complicada. Quero aqui fazer um apelo ao governo do Estado para que normalize os pagamentos para esta prestadora de serviço, para que ela possa honrar o salário desses trabalhadores, tendo o mês trabalhado, têm o direito sagrado de receberem os seus salários. Então, já não é de hoje que eu venho recebendo essas reclamações. Ainda no final do ano passado, várias pessoas me procuraram, são contratados pela Viga, e no final do ano, um transtorno para receber 13º, muitos estão aí, ficaram até 3 meses sem receber salário, né? Então, nós queremos uma posição do governo do Estado, isso não pode acontecer. Tem vários órgãos que não têm servidores efetivos, né, concursados para determinadas atividades, principalmente na limpeza, e o governo está terceirizando, mas se não pagar a empresa, os trabalhadores aí não podem também trabalhar de graça, né? Uma parte ao deputado Lídio. Deputado Pedro Kemp, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer a discussão, mesmo porque quem trabalha faz jus ao seu salário, né? Isso é uma cláusula pétrea, né, de receber, na verdade, que o governo possa sensibilizar e poder acertar essa empresa para que os funcionários dela possam receber. Mas eu quero parabenizar também a Vossa Excelência por usar essa tribuna em defesa de um segmento.
que, na verdade, esse é o foco que nós queremos, que o parlamentar venha aqui, traga o peso do seu mandato para reivindicar para as categorias, para os segmentos, que eu entendo que tem um peso bem maior do que vir aqui um representante dos funcionários dessa empresa fazer uso dessa tribuna. O peso do mandato de Vossa Excelência, obviamente, que vai ser ouvido e vai ecoar lá no governo do Estado para que possa atender esta empresa. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, deputado. Nós vamos formalizar, né, esta solicitação ao governo do Estado. Vamos apresentar amanhã uma indicação nesse sentido para que o governo do Estado tome as providências de regularizar esses repasses à empresa e ela possa, sim, honrar o compromisso com os servidores, os trabalhadores terceirizados que estão prestando serviço nessas várias repartições, inclusive no hospital regional. O hospital não pode ficar sem a limpeza devida, não pode ficar sem a organização dos seus serviços, das atividades, meio para que ele possa funcionar adequadamente, né? Ser higienizado, possa garantir um espaço para os pacientes se recuperarem. Portanto, é um serviço, eu diria, essencial, né, dentro do hospital regional. Mas várias outras repartições públicas também têm trabalhadores terceirizados pela Viga, né? E nós, então, queremos, já fiz outras solicitações, não tivemos ainda um retorno do governo do Estado, mas eu faço agora esse apelo para que normalize esses pagamentos e esses trabalhadores possam receber o seu salário, que são salários baixos, são, como eu disse aqui, pouco mais que o salário mínimo, é o que a maioria recebe. Então, eu faço esse apelo para que o governo do Estado nos dê uma explicação sobre esses atrasos, mas o mais importante, que ele possa pagar em dia a empresa para que ela honre o salário dos trabalhadores. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.